Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. É muito bom ver essa plenária lotada dessa forma, principalmente num assunto tão importante assim, que é a nossa serra, né? A proteção, preservação da nossa serra, possível diversificação de renda. Nós temos visto aí nossos bens minerais sendo vilipendiados pelo governo, né? No último governo federal, nosso governo estadual, e agora, infelizmente, ainda continua sendo o nosso governo estadual, né? Continua nesse mesma forma de política. Mas a gente tem a honra, né, de estar aqui recebendo a deputada estadual Duda Salabarte, que está nessa luta com a gente na proteção aí dos nossos bens materiais. Primeiramente, eu gostaria de puxar uma salva de palmas para elas aqui, porque... Saiba, Duda, que você é um exemplo para todos nós que lutamos aí para a preservação e a conservação dos nossos territórios. Muito obrigado mesmo, viu? Muito obrigado por ter vindo. E aí, agora eu vou começar a chamar as pessoas para fazerem parte aqui da nossa plenária. Primeiramente, eu gostaria de chamar a Duda Salabarte. Qualquer um. O doutor Fábio Júnior, presidente da OAB. Vereador Tcheba, de Barão de Cocais. Rafael, desculpa. A gente chama de Tcheba, né, Tcheba? Porque já tem costume, mas é o vereador Rafael, de Barão de Cocais. Valeu. Ele fez a interlocução aí com a Duda, muito obrigado por estar participando. O doutor Guilherme Henrique. Vereador Giovanni Rosseles. E aqui, integrando a nossa bancada, temos o vereador Cássio Pousas e o presidente da Câmara, Dunga, Vander Dunga. Bom, pessoal, vamos dar início aos nossos trabalhos. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre o projeto da unidade de conservação. Muitos dos rostos que nós vemos aqui hoje estiveram participando, né, da criação, elaboração e defesa da unidade de conservação, então é muito importante ver vocês aqui. Nós temos aí já há 2 anos em discussão esse projeto da unidade de conservação, então nós tivemos algumas coisas que nós tivemos que consertar dentro do projeto, dialogar, para a gente conseguir chegar no modelo do projeto da forma que ele está hoje. E, a partir de agora, depois das atividades que começaram na Cachoeira da Santa, o projeto da unidade de conservação voltou a ser debatido como a única forma de evitar o empreendimento na nossa fonte de captação de água, né, e um dos maiores pontos turísticos da nossa cidade. Então, em defesa desses nossos patrimônios, a discussão da unidade de conservação foi retomada com o apoio do presidente da Câmara. Então, nós estamos aí para dar andamento a esse projeto e conversar um pouco com vocês de como ele está, de como ele foi elaborado, passar um pouco para a Duda também, para ela conhecer um pouco da nossa luta, apesar de que ela está lá lutando na Serra do Curral, em BH. Então, a luta é bem parecida mesmo, a luta caminha lado a lado. Eu acho que em Minas Gerais inteiro, né? Então, bom, sem mais delongas, eu acho que nós vamos começar. Eu vou começar com a apresentação da Duda. Não, a presidente da OAB. Ah, sim, desculpe. Nós vamos começar com a apresentação do presidente Fábio Júnior, da OAB. Ele tem tempo, então a gente vai começar com você, tudo bem? Beleza? Pode ficar à vontade. Boa tarde aos presentes. Vou tentar falar em pé, que eu acho que facilita aqui para mim. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santa Bárbara.
primeiro explicar o porquê da gente estar aqui, porque a comarca de Santa Bárbara é uma comarca que abrange a cidade de Catas Altas e a cidade de São Gonçalo. Então, os advogados inscritos, né, fazem parte da mesma comarca, e por isso a atuação da OAB em Santa Bárbara também abrange o município de Catas Altas. Dizer também que é uma honra participar desse evento e ver a casa cheia, né? Porque a participação da população é muito importante. Peço desculpas pelo início nervoso, mas cumprimento o doutor Wander, presidente da casa, e em todos os vereadores, na pessoa dele, a deputada federal Duda Salabete, e agradeço mais uma vez a presença aqui, contribuindo para a causa. Em nome de todos os advogados presentes, cumprimento aqui o doutor Guilherme, que é membro da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural Paisagístico de Santa Bárbara, da OAB de Santa Bárbara, e dizer aos senhores que a OAB ela tem uma função institucional de defesa do Estado Democrático de Direito, da defesa da Constituição e e defesa das leis, né? Da administração das leis. O advogado consta no artigo 33 da Constituição, que é indispensável a administração da justiça, e cabe a nós, enquanto cidadãos, membros dessa instituição, participar e trabalhar para que as leis sejam cumpridas e para que aquilo que é bem, que reflita diretamente nos direitos individuais, no direito à vida, à dignidade da pessoa humana, né, seja preservado. E este é um papel aqui, né, da Comissão de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, presidida pelo Dr. Guilherme Souza, que vem fazendo um trabalho de acompanhamento. No ano passado, quando a OAB, a minha presidência, né, que iniciou-se no início do ano passado, tomou conhecimento dos problemas vivenciados aqui, e também a gente enfrenta alguns problemas grandes com relação à mineração e algumas coisas no distrito de Brumal e Barra Feliz. Então, são dois problemas que a OAB decidiu abraçar, acompanhar de perto e dar a nossa parcela de contribuição para a sociedade. A partir disso, foi criada a Comissão, né, de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural, presidida pelo Dr. Guilherme Souza, que acompanha de perto esse problema em Catas Altas, tem propriedade para falar, conhece perfeitamente os dilemas aqui enfrentados pelos senhores, né, pela população, e dizer a todos aqui presentes que a OAB continuará acompanhando de perto, trabalhará firme, né, para que a lei seja respeitada, para que as garantias individuais sejam respeitadas, e o que os senhores precisarem de apoio da OAB, de participação da OAB, podem entrar em contato conosco. O nosso agente, temos vários advogados aqui em Catas Altas, né? A doutora Sandy eu vi aí hoje, o doutor Felipe está aqui também, além do doutor Guilherme, mas o doutor Guilherme é o membro, o diretor, presidente da Comissão, né, de Direito, de Defesa do Direito Cultural, Paisagístico, né? E é importante que essas demandas cheguem ao doutor Guilherme. E dizer que a gente está atento. Tive aqui uma notícia, a OAB, no acompanhamento deste caso, existe um inquérito civil aberto na Promotoria de Justiça da Comarca de Santa Bárbara, e a OAB, junto com a comissão, acompanha de perto o andamento deste inquérito. E solicitamos, a partir daí das informações ali trazidas, né, a um profissional que fizesse para a gente um estudo da área aqui, principalmente num problema específico que vem ocorrendo ali na Cachoeira da Santa, né, e esse estudo nos foi apresentado. Vamos repassá-lo, entregá-lo ao Ministério Público, né, para análise, e aí foi surpreendido hoje com a notícia de que a Prefeitura cercou a cachoeira, impedindo assim, o uso pela população, com o argumento de que existe ali um outro problema, né? E aí vamos atuar juntos, saber de fato o que está acontecendo e, mais uma vez, solicitar a profissionais gabaritados que entendam do processo, que entendam do assunto, para que possam fornecer para a gente informações precisas e que a gente possa defender com força e com boa base, né, aquilo que a gente se propôs. Tá? Muito obrigado, que a reunião seja produtiva. Boa tarde.
Muito obrigado, doutor Fábio Júnior. É muito importante a gente ter, né, esse apoio do Poder Judiciário em relação, né, na figura da OAB, porque essa luta, apesar de nós estarmos chegando hoje para conversar sobre a unidade de conservação e parecer ser um assunto atual, a questão do ataque, principalmente essa cachoeira onde foi fechada, ela vem desde muito tempo atrás. E essa discussão, o grupo hoje, né, basicamente, que foi se formado para acompanhar essas demandas ali, se formou em 2010, que foi a primeira vez que o prefeito, hoje atual, era o prefeito da época, e desde então ele vem tentando minerar exatamente essa cachoeira, que é fonte de abastecimento para a cidade, é uma das cachoeiras, pontos turísticos da cidade também, patrimônio cultural, faz parte da lei municipal de imagem, imagem oficial da cidade. Então, a gente vê que existe esse interesse, que se renova sempre que a gestão atual se renova junto, e esse grupo vem, desde então, trabalhando para tornar aquele lugar fora de acesso de mineração, sem pretensão de mineração. E agora, através da materialização do projeto da unidade de conservação, que a gente consegue, ou pode conseguir, né, ter a pretensão de conseguir realmente proteger esse patrimônio. Só para dar passar um histórico para vocês, aproveitando, dessa luta desde 2010. Em 2010, veio-se uma empresa chamada Maibach para a cidade. Ela teve pretensão de minerar nesse local, porém, graças à manifestação popular, nós fizemos um abraço na Serra. Eu, na época, tinha 15 anos, nós fizemos um abraço na Serra, fiz parte do movimento de pegar assinaturas da população, né? Na época, a cidade ainda, as mineradoras empregavam muitas pessoas dentro da cidade, então existia um certo medo de se manifestar contra a mineração, porque a maioria da população era empregada dentro da mineração. Então, nessa época, a gente enfrentou muita dificuldade para conseguir assinatura, mas mesmo assim, numa cidade de 5.000 habitantes, nós conseguimos 1.200 assinaturas, mais ou menos. Essas assinaturas foram encaminhadas para o Ministério Público da época, e aí arquivou-se o procedimento da atividade lá na Serra, nessa cachoeira específica. Aí passou-se os anos, em 2015, salvo engano, veio uma outra empresa tentando também, com a pretensão de minerar no mesmo lugar, com o nome de Atlântica Minas. Porém, a curiosidade era que o quadro societário dessa empresa era o mesmo da empresa anterior, a Maibach. Então, a gente só ficou sabendo em cima da hora do que estava acontecendo. A gente, por ajuda até do próprio destino, infelizmente, né, porque foi uma tragédia que fez o procedimento aqui ser interrompido, que foi a tragédia em Bento Rodrigues. Então, depois dessa tragédia, como a legislação mineral mudou, eles tiveram que recuar e parar as atividades ali. Em 2018, a mesma empresa, a Atlântica Minas, volta de novo com a pretensão de minerar. E aí a gente faz uma reunião aqui na Câmara, onde a própria população se manifesta contra a mineração ali. Foi uma reunião bem acalorada, a população estava bem nervosa com a possibilidade de uma mineração nesse local, devido a essa sensação de pertencimento mesmo do local. É uma cachoeira que crianças vão, idosos vão, é a única cachoeira da cidade que as pessoas têm acesso de carro. Então, é um patrimônio onde as pessoas têm essa sensação grande de pertencimento. E aí a população se manifestou, a gestão da época preferiu recuar, não deixou minerar lá. E aí, essa gestão, a partir da organização social, nós conseguimos pressionar essa gestão para ela começar começar o procedimento de criação da unidade de conservação, porém já era final de mandato, então a gente não conseguiu findar o processo. Veio o gestor atual e uma das mineradoras que tem pretensão de minerar também no local da unidade de conservação entrou com mandado de segurança.
A prefeitura, a gestão atual, não esperou o parecer do juiz, ela não esperou a sentença do juiz falando se era inconstitucional ou não a pretensão de criar a unidade de conservação, e ele simplesmente anulou todo o processo e acabou com o procedimento de criação da unidade de conservação. Então, é aí que começa a luta, vem para o legislativo. Então, é aí que a gente começa a elaborar a lei dentro do legislativo e acabamos criando o projeto e apresentando aqui dentro do legislativo. Então, e aí, no final do ano passado, a detentora do título minerário, que é a empresa chamada Setov, ela vem com essa pretensão novamente de minerar o mesmo local. E agora ela usa um artifício, que é um parecer da ANM, ela manda esse parecer da ANM para a prefeitura manda esse parecer para o Ministério Público, pedindo ao Ministério Público que ele envie um TAC para a prefeitura assinar esse TAC para fazer a revitalização do local. Mas só que nessa revitalização a gente vê, tanto pelo histórico, tanto pela empresa, que eles deixam claro que eles precisam minerar para fazer a revitalização, o que é um absurdo. Então, a partir desse momento, antes do juiz dar o parecer dele, dar a sentença dele, o prefeito já autoriza a entrada da empresa para mexer na estrada. E aí, em 2 dias, ela mexeu na estrada e, logo em seguida, ela já coloca uma perfuratriz no local. E aí aconteceu que a perfuratriz pegou fogo, a gente não sabe se foi pano elétrico ou se foi alguma ação mesmo da cidade. Esse fechamento que ocorreu na cachoeira, eu fiquei sabendo que já foi quebrado, as pessoas já se manifestaram e quebraram esse isolamento que fizeram lá. Tanto essa sensação que eu disse no início de pertencimento da população. Eu acredito que o maior dos problemas que a gente está enfrentando nessa questão ali, porque eu acredito que todos que estão aqui concordam com a questão da importância da revitalização da área, feita de forma correta, né, profissional e tal, mas só que o problema é que a prefeitura, o tempo todo, ela é autoritária, ela não deixa claro o procedimento. A gente vê essas intercorrências, como, por exemplo, antes da sentença do Ministério Público, ela já permitiu a entrada da empresa. Mas aí, quando a população se manifestou, ou houve lá o pane elétrico no equipamento dele, pegou fogo, logo em seguida, a prefeitura vai e manda um parecer, né, para o Ministério Público, pedindo ao Ministério Público para retirar a empresa de lá. Mas aí a gente vê, para a empresa entrar, ela não esperou a sentença do juiz, mas para a empresa sair, ela manda para o juiz e espera o juiz mandar tirar. Então, a gente vai vendo essas articulações e isso é estranho. O fato de deixar tudo muito obscuro, o fato dessas movimentações obscuras do poder público, deixa a gente desconfortável, deixa a população desconfortável, cria essas tensões, porque é uma tensão desnecessária, cria esse tipo de tensão, e acaba que a gente fica nesse fogo cruzado, né? Porque a gente tem essa intenção, existe o projeto de unidade de conservação para proteger o local, mas da parte do executivo existe essa pretensão, que é mais do que provada pela história, né, o histórico, de que ele tem essa pretensão, sim, de liberar para mineração local. Então, esse é o apanhado até o momento. Me desculpe se eu prolonguei até agora, né? Então, para continuar, eu vou passar a palavra agora para a apresentação, né, para o doutor Guilherme Henrique, que agora ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre o projeto da unidade de conservação, sobre a delimitação e coisas técnicas relevantes à matéria. Fique à vontade, doutor Guilherme. Oi, está me ouvindo? Está bacana? Eu acho que pode aumentar um pouco. Oi, som. Eu acho que está baixo, não está? Tá bom agora? Acho. Beleza. Boa tarde a todos, é um prazer estar compartilhando com vocês esse momento. Pessoalmente, eu estou muito feliz mesmo, muito feliz por isso. Meu nome é Guilherme Souza, eu sou professor aqui na Escola Estadual de Sociologia, eu sou advogado também,
e como o presidente da OAB, Dr. Fábio, mencionou, né, eu acompanho a Comissão Ambiental da 85ª Subseção, e desde o ano passado a gente está discutindo, né, o caso da Serra do Caraça, e é uma honra pela comissão, presidente, pela OAB de Santa Bárbara, estar atuando aqui na defesa da Serra. Queria parabenizar o vereador Diego por esses 2 anos de labuta, tá, pela Serra do Caraça. Não tenha dúvida que o seu nome na história vai acompanhar Monsenhor Mendes, vai acompanhar a história de Juca Osken, porque o que nós estamos exigindo, sobretudo, é o cumprimento da lei, né? Nós não estamos inventando nada. Isso é muito interessante, que nós que estamos trabalhando pela Serra do Caraça, a gente nunca propôs algo novo. A gente só está exigindo o cumprimento da lei. Então, muito obrigado, tá, Diego, pela essa luta e esse compromisso com a população e com a Serra de Caraça, que, no meu entendimento, é um interesse da humanidade. Presidente Dunga, queria agradecer pessoalmente pela essa oportunidade, por ter facilitado esse momento de estar ocorrendo hoje esse debate. Sobremaneira, é muito importante a Câmara Municipal estar abrindo espaço, né, para a sociedade, para o meio ambiente e para todo mundo, né, participar da construção do município. E pelo fato de ter sido muito pouco tempo para poder costurar essa reunião hoje, percebi que você não mediu esforço para poder que isso aconteça. Então, o meu agradecimento, tá? Cássio, também, muito obrigado pela tua ação, seu apoio pela unidade de conservação. Tem se demonstrado um vereador que está atuando com a gente na luta, e vamos lutar mais e vamos conseguir a vitória. Rafael Tcheba, um dos mais protagonistas desse momento aqui. O Rafael Tcheba é vereador em Barão de Cocais, e ele que conseguiu fazer toda essa discussão para a gente. Ele entrou em contato comigo, eu entrei em contato com o Diego, e aí a gente conseguiu entrar em contato com a deputada Duda Salabert, que é uma honra, tá, Duda? Não tenha dúvida que, de professor para professor, você é uma honra estar aqui, recebendo na nossa escola, na nossa Câmara. Mas queria te convidar também para estar indo na nossa escola um dia, sobremaneira, você vai ser super bem-vinda lá. E conte com a gente, né, nessa luta, e a gente, sobremaneira, contamos com você nessa luta pela Serra do Caraça, que já perdura por mais de 30 anos, né? E eu vou começar aqui de forma breve, falar, né, essa situação. Eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, tá, para a gente tentar fazer algo mais simples de se entender. E obviamente, eu espero, no final da reunião, com que a gente saia daqui mais forte para a aprovação da unidade de conservação. E 2 pontos que eu queria destacar é o seguinte: a OAB, né, a comissão, está acompanhando o caso aqui da Cachoeira da Santa, e agora são 2 problemas, né? Primeiro, houve um deslizamento de terra, e aí o Poder Executivo apresentou um estudo que, para resolver aquele problema, precisaria, né, ocorrer a alteração do talude. E no final, como o Diego salientou, isso vai, né, pendular para uma atividade de extração. A Comissão Ambiental, ela teve acesso aos autos do inquérito ano passado, e aí a gente começou a atuar. Nós entramos em contato com um profissional para estar apresentando, né, estudos técnicos, né, levando em consideração a geologia do espaço, né, e os estudos ficaram prontos ontem. Vai ser entregue para o vereador Diego, e acompanhando também a Câmara Municipal, tá, Dunga? E nós vamos estar entregando esse parecer técnico para o Ministério Público em relação ao deslizamento. O parecer ele é completamente contrário ao que o Executivo apresentou, e a gente não precisa de retirar nada de lá, tá, gente? E até porque, se a gente retira qualquer material lá, aí sim a gente vai causar insegurança, vai causar os problemas. Então, o nosso parecer, ele foi feito com 20 dias, tendo em vista a demanda do Ministério Público em relação à urgência, tá? E aí nós vamos estar entregando, e esperamos também a colaboração da sociedade em apoiar os trabalhos da comissão, os trabalhos da Duda, os trabalhos do vereador Diego, para que a gente possa fazer com que os pareceres e a lei, né, que discute a Serra do Caraça comece a ser efetivada. Em relação à Serra do Caraça, então, gente, eu vou começar com a proposta, né, que é as razões de por que criar o monumento natural. O projeto de lei já está na Câmara, né? Nós estamos criando uma unidade de conservação municipal, tá? Isso é muito importante. Nós não estamos aqui adentrando na esfera do Estado e não estamos adentrando na esfera de outro município. É um comportamento exclusivamente do município de Catas Altas. Nós queremos proteger o Morro da Água Quente.
o maior objetivo da unidade e é onde que a gente está tendo, assim, o maior medo, a insegurança dessa atividade de mineração é no Morro da Água Quente. Para vocês terem uma ideia, está descrito na Secretaria de Estado que a fonte termal vai deixar de existir. E a fonte termal é o maior patrimônio cultural, vamos assim dizer, do Morro da Água Quente, porque é dele que vem o próprio nome. Então, se a gente não começar a discutir de forma séria os danos ambientais que estão ocorrendo, que já estão declarados pela Secretaria de Estado, mas que o município, em 2 anos, está se omitindo a esses dados, a gente precisa começar a levar isso em consideração para não permitir com que uma degradação ambiental venha a ser intensificada. Aí eu vou passando imagens, né, gente? Isso é o Morro da Água Quente. Essa é uma pintura muito antiga que reflete a nossa Serra do Caraça. E eu coloquei essa imagem para a gente ter uma perspectiva de como era, né? E as razões do porquê se proteger no presente, para a gente não permitir a desconfiguração total dessa pintura. Essa é a nossa cidade, né? Que aqui já estou falando em Catas Altas, a outra era o distrito. Basicamente são essa paisagem, né? A gente está buscando defender, mas obviamente não é só a paisagem, né? É todo o contexto. Para a gente falar da Serra do Caraça, a gente tem que falar do estado de Minas Gerais. Tem 2 vertentes. Nós estamos trabalhando pelo monumento municipal, mas gravem isso, por favor. A Serra do Caraça, conforme o artigo 84 das disposições transitórias da Constituição de Minas Gerais, em 1989, o Estado tombou a Serra do Caraça e, sobretudo, declarou ela uma unidade de conservação monumento natural. Ou seja, se passaram 33 anos e o Estado ele não delimitou, ele não fez o plano de manejo, ele não fez o órgão, a questão fundiária da área, ou seja, a gente tem uma omissão pelo Estado de Minas Gerais de 33 anos. Porque se essa unidade estivesse sido efetivada, obviamente, né, todo o interesse pela Serra do Caraça estaria sendo discutido de forma diferente, uma vez que o monumento natural ele é de proteção integral. Então, dessa forma, fica inviabilizado o que eu chamo de poligonais de requerimento e as mineradoras chamam de título minerário. E que é o objetivo no monumento natural, a gente alcançar a extinção desses títulos minerários, para a nossa população nunca mais conviver nos espaços que a gente está propondo delimitar com essa ameaça, né, esse risco de mineração. Então, a lei não foi cumprida. Em 2014, o promotor de justiça Marcos Paulo de Souza Miranda, e aqui em Santa Bárbara, ele propôs uma ação civil pública exigindo que o Estado de Minas Gerais efetive o monumento estadual, da forma como está na Constituição. Essa ação foi proposta em 2014, nós estamos em 2023, e essa ação ainda continua na comarca de Santa Bárbara. Ou seja, não tem julgamento, depois de julgamento isso vai para recursos, né, então isso vai demorar. Mas isso não impede que a Assembleia de Minas Gerais, né, delimite a área, isso não impede que o governador de estado delimite a área, e sobretudo porque os estudos, o Ministério Público, o IEFA já entregou. Os estudos preliminares do monumento natural já está pronto. Então, compete ao Estado cumprir essa obrigação. Isso tem que ficar claro porque, quando a gente olha para a Serra aqui, essa visão que a gente tem, ela é um monumento natural desde 1989. Isso é um direito fundamental, irrenunciável, um direito coletivo, difuso, e que está na Constituição, está expresso. Só que não foi cumprido. Então, o nosso trabalho, sobretudo também no município de Catas Altas, é ir pressionando para que o Estado venha cumprir o teor que está na Constituição do Estado. Esse aqui, gente, é um print do estudo que o Estado, para a elaboração do monumento estadual, né? E a gente usa esse estudo para viabilizar também a nossa unidade de conservação, porque não há razão fazer 2 estudos para discutir o mesmo espaço, uma vez que já tem a caracterização. Essa aqui, né, é um Ctrl+C e Ctrl+V da lei, é o que está lá na Constituição. Isso aqui é um print. É dessa forma que está lá na Constituição, tá, gente? Quando fala do monumento natural. Vocês podem perceber que está escrito lá Serras do Caraça, da Piedade, de Ibitipoca. Então, em 89, já estava resolvido o nosso problema.
Pode ir? Pode ir? Aí esse aqui, né, é o andamento do processo em Santa Bárbara, só para ficar claro que o último andamento foi em 2022, e eu quero trazer essas informações porque eu sempre digo isso e parece que eu estou falando mentira, como se eu estivesse inventando algo e não é. E agora, então, eu vou começar a adentrar a nossa proposta, que é o caso da Serra do Caraça, aqui no município de Catasaltas. A nossa proposta é a Unidade de Conservação Monumento Natural, né? Essa proposta está no nosso plano diretor. O nosso plano diretor expressamente determina a criação do Monumento Natural Serra do Caraça. Ou seja, nós só estamos buscando cumprir, né, as premissas do plano diretor do município. Esse foi a logo que a gente desenvolveu. O primeiro quadrante ali representa os sítios arqueológicos, o segundo representa a água, né? E os de baixo é a fauna e a flora, né? Um tem um lobo-guará, o outro uma planta. E as duas mãozinhas representam, né, a população de Catasaltas, para a gente não permitir com que todos esses atributos deixem de existir. Só para frisar sobre essa logo, que é uma história interessante. Essa logo foi criada, né? Foi contratado um plano de marketing para fazer essa logo, e foram empresários e a própria população da cidade que bancou a criação da logo. Então, esse simbolismo da população protegendo, segurando a fauna, a flora, o sítio arqueológico e nossos recursos hídricos, é um simbolismo, esse simbolismo que aconteceu do abraço da criação da própria unidade de conservação, da logo, todo o processo. Então, essa é a representação gráfica, né, desse sentimento de criação da unidade de conservação. Eu acho isso muito importante ressaltar para as pessoas perceberem essa movimentação, né, que essa criação, apesar de eu ser o proponente aqui dentro da Câmara, ela não é minha. Foi a própria população que criou o projeto. Então, é um projeto popular criado pelo povo e para o povo. Eu passo a palavra. Muito bem ressaltado, tá, Diego? Esse aqui é o último slide que vai ter algo escrito, tá, gente? Eu vou trabalhar só com imagens. Basicamente, aí é a tradução do que está no Sistema Nacional de Unidade de Conservação e que vai falar de monumento natural. A função do monumento natural é proteger belezas cênicas, né? E a beleza cênica é o cartão postal do nosso município. O monumento natural pode ser instituído em áreas privadas, ou seja, se tem uma discussão muito séria que as pessoas que são sitiantes, ou pessoas que têm um terreno próximo, mas também têm um interesse minerário, em que elas vão proibir o monumento natural. Se essas pessoas, evidentemente, forem contrárias aos interesses do monumento natural, o município tem que desapropriar a área. É a consequência da lei. A lei ela esclarece dessa forma. Em segundo momento, a visitação é pública, tá? Então, e é o meu grande apelo, porque aqui em Catasaltas, basicamente, a única coisa que a gente consegue fazer sem dispêndio de dinheiro, e se tratando de uma cidade com mineração, tem muita desigualdade social, se a gente retira da população de Catasaltas a Serra do Caraça, o acesso livre, é a gente colocar toda a sociedade em transe, em depressão, tá? E é por isso que é um monumento natural, porque o acesso é público, tá? Mas, obviamente, a gente tem que respeitar um caráter científico, que é o plano diretor, ou plano de manejo, desculpe. O plano de manejo vai vir descrevendo, né, tudo que se pode fazer na área, todas as trilhas, os acessos às cachoeiras, a forma como deve acontecer, né? E esse plano de manejo, ele evita, por exemplo, que pessoas subam a Serra do Caraça e, evidente, fica perdido, que a gente evite ter que chamar corpos de bombeiro, porque, evidente, a gente precisa de uma organização para que qualquer pessoa tiver um problema na Serra do Caraça, o primeiro contato que ela vai ter é com o órgão que é o monumento natural, tá? E ele vai atuar em cima desse plano de manejo, que vai descrever toda a área. Eu brinco que o plano de manejo, gente, é a nossa casa. Lá vai dizer aonde que fica a cozinha, aonde que fica o banheiro, a hora que eu posso ir em tal local, a hora que eu não posso, tá? O plano de manejo vai descrever, né, o que pode e o que não pode dentro da Serra do Caraça. Mas tem que ficar claro que, na lei, a gente garantiu tudo aquilo que a população está solicitando. Então, a Lagoa do Bananal, as cachoeiras, os sítios arqueológicos, a garantia do conjunto paisagístico. Aí eu tenho muita segurança de falar nisso, porque como eu estou construindo junto com a sociedade, eu sei o que ela está pedindo e, obviamente, né, ela não vai pautar
um projeto que seja contrário a seus interesses. Quem deve pagar isso aqui? Eu preciso esclarecer isso, que eu já tenho um bom tempo estudando a Serra do Caraça, e eu tenho um entendimento contrário a essa extração no São Luís, e assim, eu ficaria muito mal de ver o meu nome vinculado a qualquer narrativa de que o São Luís é fonte de renda. Na verdade, o São Luís, o município ele não estudou e o município não sabe o que está acontecendo lá, e a gente precisa parar para rever o São Luís. Eu, por exemplo, se o mundo fosse ideal, eu nunca iria explorar o São Luís. Mas já que a população entende que é possível essa atividade, que eu tecnicamente não posso concordar, mas se já que a população entende, o projeto da unidade de conservação, ele não entra na delimitação do São Luís. Então, a Vale tem uma proposta de extração mineral ali para 25 anos, com um rebaixamento de lençol freático de 270 metros, que vai colocar em risco toda a disponibilidade hídrica, que vai extinguir a fonte termal. Isso está na Secretaria de Estado. E esse projeto ele já foi aprovado, ele vai dar andamento. Então, a unidade de conservação ela não vai inviabilizar esse empreendimento. Então, quem tem que pagar isso é a própria Vale, as mineradoras, porque é uma obrigação que está no SNUC. O empreendimento que causa dano a uma unidade de conservação de penetração integral, o empreendedor ele está obrigado a financiar o desenvolvimento, né, dessa unidade. Então, isso tem que ser posto em xeque, e eu tenho que esclarecer isso, porque, cientificamente, se a gente fosse parar para analisar a nossa situação, o São Luís nunca poderia ter sido minerado. Então, a ciência foi descumprida. E o meu caráter é tentar trazer uma questão científica. Eu tenho muito medo de meu nome, daqui 100 anos, estar sendo vinculado que eu propus, né, a destruição de lá. E, assim, eu quero deixar claro que eu estou trabalhando pelo monumento natural, a gente tirou o São Luís, mas se a gente fosse seguir a ciência, eu acredito que a unidade de conservação, sem dúvida, ia abranger o espaço. Essa imagem, gente, é a nossa imagem oficial. A população, em 2010, ela se organizou e ela votou essa lei. A gente abraçou a igreja matriz aqui e a gente declarou que essa imagem ela é inalterável por qualquer atividade econômica. E esse é o nosso cartão postal. Ou seja, a luta que a gente teve no Tamanduá e Almas nunca poderia sequer ter começado, porque já está proibido de qualquer interferência. Ou seja, o município ele já tombou a área. Ele expressamente diz que é proibido qualquer atividade econômica que coloque em risco essa imagem. Então, tudo que a gente está assistindo quando o executivo apresenta um estudo que fala que vai ter que tirar os taludes, é porque ele está propondo a destruição do cartão postal. E a gente não precisa ter dúvida disso. E até porque ali é quartz. A gente já fez um estudo da área e sabe que as coisas não são bem assim. Quando a gente fala em Serra do Caraça, o Santuário do Caraça, né, RPPN, está aqui logo atrás, ou seja, a gente tem uma área também que já está previamente protegida. Só que a RPPN precisa da unidade de conservação, que é a nossa proposta, para a gente conseguir proteger a própria integridade da RPPN, tá? Porque existe uma parcela muito grande no nosso espaço que não está sendo protegido. Essa foi a primeira proposta de delimitação do monumento natural. A cor de verde ali chamativa é o nosso monumento natural. O que está por lá de lá é a RPPN, né? Isso. Isso. Não, Catas Altas, o morro está cá. Ali é Catas Altas, o morro está cá. Isso. Essa delimitação ela não foi aprovada pela Câmara Municipal sob o argumento de que a gente estaria invadindo a delimitação do São Luís. Eu quero deixar claro que essa delimitação ela invade a poligonal do título minerário. Mas a gente não tem a proposta de invadir toda a mina. Então, a nossa proposta era falar, o São Luís vai até aquele espaço. Obviamente que invadiu o título minerário. Mas aí a Vale alega que a gente está invadindo a área da cava, e que não foi o nosso entendimento. Oi? Essa área aqui, gente, aqui foi o maior conflito. Eles estavam alegando que a gente estava entrando na área do São Luís,
mas obviamente que a gente interferiu no título minerário, não na cava, e isso teria que ser discutido. Mas para evitar a confusão, a gente recuou, contrário também à ciência, a gente recuou a linha da unidade de conservação. Pessoal, só para quem não sabe, ter o título minerário não quer dizer que a pessoa tenha o direito, né, de minerar. O título de minerário é para fazer estudos para ver a condição do solo, se tem mineração e coisas do tipo. Mas não dá o direito da pessoa minerar. É isso que o Guilherme está falando. Eles têm o título minerário, mas o direito de minerar eles ainda não têm. Não passou por estudo, não passou por aprovação dentro do conselho, dentro da prefeitura, dentro da Câmara. Então, eles não têm o direito de minerar, mas eles têm o direito de fazer estudo e coisas do tipo, só para ficar claro. Justamente. E, em continuidade, aí a gente apresentou a segunda proposta de delimitação, da qual retira o título minerário completo do São Luís, e aí, nessa aí, a gente apresentou também a zona de amortecimento, seguindo o prisma do plano diretor de 500 metros. A zona de amortecimento, ela está dentro do São Luís, mas cumpre frisar que a zona de amortecimento, ela não faz parte da unidade de conservação propriamente dita. Então, a zona de amortecimento, ela, da forma como está no projeto, ela permite mineração, tá? Então, a zona de amortecimento incide dentro do São Luís, mas a proposta da unidade de conservação, não. E, obviamente, que o outro grande problema é a cava, né, da Pedreira 1, que é o Boa Vista, né? A Pedreira 1 está fazendo uma pressão para se retirar a área dela, e, no nosso entendimento, é uma área que não pode ser retirada, porque nunca também deveria ter começado um processo de extração lá. Isso é um fato novo. Eu acredito que todo mundo que está aqui, eu vou mostrar essas fotos, já deve ter ido no Bicame de Pedras, e eu, o Rander Júnior, o professor Davi, nós fizemos o registro da continuidade do Bicame de Pedras até o Boa Vista. E assim, é um sítio arqueológico que quando o Catasaltas tiver conhecimento, a gente, no meu entendimento, a gente vai ter vergonha de ter permitido minerar naquele local. Porque quando eu falo de sítio arqueológico, é a história do negro que está lá. Foram as pessoas que foram escravizadas, né, foram transformadas em coisas. E toda essa história, ela nunca foi traga nos licenciamentos, em relatório de impacto ambiental, ou seja, é toda uma história que está sendo abafada. E como eu tive acesso a todos esses sítios arqueológicos, eu não posso ver aquilo e falar que não existe. E, para mim, essa história ela precisa ser amplamente respeitada. E o que vai resolver é a unidade de conservação. Cada ponto desse em amarelo e em branco é um sítio arqueológico. E a gente precisa financiar mais estudos para achar mais sítios arqueológicos, tá, gente? A gente está propondo mais de 15 registros. A gente encaminhou para o CONPAC, que é o Conselho de Patrimônio Cultural, o registro de todo esse material. A gente está querendo tombar. Já tem mais de um ano que esse documento está lá, mas a gente não tem uma resposta, como o município não dá uma resposta desde 2005 sobre a serra. Esse aqui é a prova de que a gente está solicitando que o município tome uma postura quanto a isso, e a gente está aguardando a resposta do CONPAC, mas, na minha visão, eu defendo a tese, eu discuti isso no meu TCC de formação, de que o nosso município, os conselhos, eles têm muito risco de estarem completamente aparelhados para não fazer absolutamente nada pela Serra do Caraça. Esse é o Bicame de Pedras, tá? E a gente achou a continuidade disso, desse patrimônio cultural, né? Esse aqui é o sítio arqueológico lá no Morro da Água Quente, que é o Curral dos Cabritos. Esse aí, ele está registrado, mas, inclusive, eu levei os alunos lá com a escola, e, assim, não tem nenhuma manutenção, não tem manejo do espaço, né? A gente precisa, não pode deixar isso acabar. Esse aqui é um sistema minerário que está na Boa Vista, é um local onde é o interesse da Pedreira 1. A gente já propôs o inventário dele também, tá? E ele foi registrado, por sinal. É isso que a gente busca, o material que a gente encontra, a gente tenta realizar um estudo técnico dele, para tentar desvendar todo o espaço e saber como que era, né, a extração de ouro desde 1700, né, até 1800, aí falando de século XVIII, tá? Isso inclusive, gente, bem lembrado pelo Diego,
Quem fez todo esse material, esse desenho técnico, foi o Ítalo Mendonça, tá? Ele tem acompanhado a gente aí na luta pelos sítios arqueológicos, e ele tem um conhecimento aguçado sobre essa área, né, sobre o estudo do século XVIII. Então, ele é uma pessoa que tem total conhecimento para descrever para vocês o debate, né, dos sítios arqueológicos aqui de Catas Altas. É Ítalo Mendonça Ribeiro. Aí, essa aqui, ó, são exemplos das fichas, né? A gente foi nos locais, tiramos todas as fotos e a gente entregar a proposta de delimitação. Isso aqui, ó, é a continuidade do bicame de pedra. A gente deve ter percorrido aí mais de 4 quilômetros de fato novo. Aí vocês imaginam, o Boa Vista foi explorado. Será que ninguém viu isso lá em 10 anos de exploração? Isso aqui é uma caverna aurífera, gente. Eu e o Rander entrou lá. Não faça isso, tá, gente? Mas, assim, ela deve ter uns 800 metros. A gente chegou até o final dela. E também é um fato que ela chega aonde que vinha a água, propriamente, do bicame de pedras. Aí é onde que estava a nascente do bicame de pedras, gente. Ou seja, a água que passava em cima desse muro aqui, ó, nós encontramos da onde que ela vinha. Entende? Isso está dentro da área da Pedreirão. E a gente nunca poderia ter permitido uma mineração nesse local. Aí, ó, são outros patrimônios que a gente vai encontrando. É muito patrimônio cultural, muito sítio arqueológico. Isso aqui, gente, é uma ponte, tá? Tá lá no Morro da Água Quente. A gente tem diversas pontes no município. Isso aqui, uma senzala, né? Esse caminhão aqui, ó, ele está lá na área da Cachoeira da Santa. E o município apresentou um laudo e que esse caminhão não foi levado em consideração. Esse patrimônio cultural que está inventariado do município, que representa a decadência do minério, eu não posso dizer se eu não tenho informação nenhuma, então ele pode ter sido retirado por algum órgão para ser manutenção, ou ele pode ter sido furtado, mas pode ter sido vendido, mas ele não consta em nada. Os estudos para fazer a intervenção lá na Cachoeira da Santa, o laudo apresentado não conheceu isso. É como se ele não existisse mais. E ele está inventariado. E me parece que já encontraram esse caminhão, me parece que ele está numa oficina, não sei dizer desse fato, e a gente precisa estar investigando essa situação. Esse espaço é o recurso hídrico. Cada ponto desse aí é uma nascente, é uma cachoeira, tá? Então, a gente, como eu disse para vocês, a gente fez todo o registro do patrimônio cultural e ambiental de Catas Altas, disposto na Serra do Caraça. E aí eu vou falar algumas realidades, né? O contato com a população, com a natureza em Catas Altas é uma tradição, isso não tem dúvida. A Cachoeira da Santa, se a gente permitir uma intervenção mineral, se em épocas de seca ela já está secando, por causa que no passado teve uma intervenção, né, teve uma atividade, então é uma área que já sofreu um dano ambiental absurdo. Então, se a gente intensifica esse dano ambiental, obviamente, né, a gente vai colocar em risco toda a integralidade da Cachoeira da Santa. Essa aqui é a fonte termal. Eu tenho até vergonha de levar meus alunos lá, porque é um lugar maravilhoso e parece que está a traças. O município, 15 anos, que não dá uma manutenção no espaço. Eu tive assim, o pessoal fez um cimento do lado aí, ó, do local, e pegou o cimento e jogou para dentro da água. Eu vi uma carregadeira dentro desse local, derrubou um muro. Assim, são fatos e mais fatos, né, que levam em ponto que a gente não está sabendo lidar com o recurso que a gente tem. O distrito Morro da Água Quente se chama Morro da Água Quente por causa dessa fonte. Se ela deixar de existir, o Morro da Água Quente vai se tornar água fria, porque perdeu o maior nome. Cada ponto desse aí é uma cachoeira no município. A gente está propondo, né, proteger mais de 17 cachoeiras, tá? Já está tudo devidamente registrado. Isso aqui é o problema de poeira com a mina São Luís. Eu acho que o nosso município também precisa se ater a isso. Nós temos problema de saúde, isso
cai nas árvores, vem a chuva, cai na água, e a gente precisa se ater a esses problemas, tá? E essa imagem, o São Luís, ele está lá no Morro da Água Quente. Essa foto é tirada da minha casa. Então, nós estamos a 6 quilômetros. Então, vocês imaginam que o Morro da Água Quente estava invisível, ele estava tomado por poeira, tá? E nunca o nosso município parou para resolver esse problema. O vereador Cássio pode até falar, Cássio, sobre essa situação, acho que até melhor. Eu moro no Morro da Água Quente, para quem não sabe. A gente sofre com isso, assim, é muito frequente, muito frequente. É o caso de você não conseguir cuidar da sua casa. Você não consegue arrumar a sua casa, você não tem certeza se daqui 2 horas você vai passar o dedo em cima da mesa e vai ter uma linha de minério lá. Então, assim, a gente enfrenta problema com mineração. Barulho, estrondo, a casa da minha avó é toda rachada por conta de explosão. A gente tem um problema do minério na água, do minério, por exemplo, caixa d'água. Se você não limpar ela com frequência, a caixa d'água sempre vai ter minério, você vai beber minério. Eu duvido que isso seja bom para a saúde. Duvido. E outros problemas, assim, que, se você conviver no dia a dia no Morro da Água Quente, você vai saber que não é fácil morar lá. Não é fácil. Você está enfrentando um desafio novo a cada dia. A mineração interfere na vida de todo mundo indiretamente. Um monte de jovem tem problema respiratório e ninguém fala que é por conta da mineração. Sempre estão falando que é outra questão, não, porque é genética. Não. A mineração está adoecendo as pessoas do Morro da Água Quente, isso é fato. E não se fala disso. Muito obrigado, tá, Cássio, pela explanação. Problemas com queimada, tá? Isso é histórico também. Todo ano a serra pega fogo. E aí, os voluntários da serra, com colaboração também de Corpo de Bombeiro, a gente tem sempre que estar atuando. E a gente precisa pôr um fim nisso, né? Não dá mais para conviver com queimadas na Serra do Caraça. Isso aqui, gente, é terrível. É um garimpo ilegal na Serra do Caraça. E o pior é que ele está acontecendo nessa cachoeira. Né? E a gente, por isso, de fazer a unidade de conservação, porque só com essa unidade a gente vai conseguir, né, fazer essa... Isso aqui foi um mapa elaborado pelo professor Aroloá, para a gente afrontar a época, uma expansão da Vale, e aí a gente registrou todas as nascentes, todos os mapas, né? O que está em vermelho ali é onde que tem o minério de ferro, onde é o interesse da Vale, e é onde que, para nós, vocês podem ver que é o nosso recurso hídrico. 70% da água de Catas Altas vem do Morro da Água Quente, e essa água está dentro da mina. Então, é até difícil, né, falar só vai minerar a água. Agora eu vou passar para, afastando a questão do meio ambiente, ainda é patrimônio cultural, né? O nosso município, ano passado, ele elaborou uma lei que reconhece o esporte de montanha como patrimônio cultural. Ou seja, quem pratica escalada, corrida, né? Isso no município é um patrimônio cultural. Ou seja, não é só um lazer, né? Então, cada ponto desse aí é um local, né, que é guiado pelos guias turísticos, né, e é de uso da nossa população. Aí nós temos o mountain bike, a escalada, highline, o montanhismo, né, no sentido de caminhada, né? E aí a gente propôs também o registro de todas as vias, tá, do esporte de montanha, para a gente conseguir regulamentar o espaço. Isso também já está na Secretaria de Turismo, né, como sítios arqueológicos, mas ainda a gente está aguardando, né, a posição. Lembrando que Catas Altas, né, é reconhecida, né, como a capital brasileira dos esportes de montanha. Esse é o lobo-guará, lá na Cachoeira da Santa. Então, isso já mensura, né, a importância de proteger o espaço. Esses aí estão aqui na Serra do Caraça, é um material disponível pela RPPN, Santuário do Caraça, tá? Esse é um tamanduá-mirim que foi encontrado aqui na Cachoeira da Santa, logo após a intervenção da CETOV. A Serra do Caraça, gente, ela é magnífica em relação a aves, tá? E a gente precisa intensificar esse trabalho no município.
Nós aprovamos uma lei também da apicultura, e na Serra do Caraça a gente tem apicultura, tá? A gente tem um observatório jovem também que caminha junto com o projeto da unidade de conservação. E aí, já estou chegando à conclusão da minha fala, os problemas que a gente enfrenta. O espaço que a gente está propondo a defesa é esse, e como vocês podem ver, ele está cheio de títulos minerários. Ou seja, ao mesmo tempo que você tem o interesse, né, da unidade de conservação, a gente vai ter o interesse, né, das mineradoras em efetivar os títulos minerários. E aqui esse é o da mineradora Vale, tá? Então, no todo o território que a gente propõe a delimitação, ele também já está delimitado pela mineração. Com licença, é a primeira vez que eu vejo esse mapa. Eu já vi a apresentação outras vezes, mas essa é a primeira vez que você coloca esse mapa de título minerário. Essa é a primeira vez. Então, no caso, por exemplo, a Vale tem o direito de fazer estudos em todo o Morro da Água Quente e em Catas Altas, todo o Morro da Água Quente. Eles podem fazer estudo que eles quiserem a qualquer momento ali. E é esse que é o grande debate da unidade, né? Porque se você cria a unidade, você vai inviabilizar esses títulos. Porque o título minerário, ela pode fazer pesquisa, e pesquisa também gera dano ambiental, né? E é o título minerário, esse poligonal de requerimento, que mantém aceso, né, a esperança das mineradoras. Essa aí é a fagulha que poderia, por exemplo, extinguir o Morro da Água Quente. O Morro da Água Quente está todo dentro de um título minerário. Entende? Sim. Basicamente, as pessoas não sabem que existe... elas acham que assim, a Vale vai chegar e vai comprar as casas de lá, não é simples assim, mas eles já têm uma como é que eu posso dizer, uma fagulha mesmo para isso acontecer no futuro, e não está muito distante disso não. Lembrando que no passado a mineração tentou desapropriar o morro, tentaram tirar eles de lá, né? A gente sabe desse histórico. Então, sabendo do valor mineral que tem ali, obviamente eles têm o interesse de desapropriar a população de lá. E aqui é o outro problema, que é a Pedreira 1. Eles querem que a gente tire a área deles, mas do lado de lá é a RPPN Santuário do Caraça, que é esse local. Eu vou ficar nessa imagem, que a outra não ficou boa. Eles não podem ir para a direita e nem para a esquerda, porque os dois lados têm RPPN. Eles só podem descer. Então, o minério está descendo. Para descer, eu vou precisar abrir a lateral. Então, se eles continuar, eles vão, obviamente, jogar o Pico São Boa Vista no chão. Então, é uma atividade em que Monsenhor Mendes, na história está isso, ele era completamente contra a intervenção no Boa Vista, no Pitangui. Juca Osken, que é o prefeito que trouxe a ideia de cidade histórica e ecológica, era completamente contra uma intervenção da Pedreira 1 no Boa Vista, e quem licenciou foi o atual prefeito. Então, ou seja, nunca poderia ter acontecido essa intervenção aí. E é uma das maiores pressões que a gente está sofrendo hoje na Câmara Municipal para não passar a unidade. Esse ponto de verde que está aí são as RPPNs. Essas RPPNs, elas são declaradas de propriedade da mineradora. Eu não posso dizer que eu não sei se é da Pedreira 1 ou se é da família, se é da propriedade Quebra-Ossos. Mas são duas RPPNs que só existem no papel. Não tem nada no espaço. Ninguém sabe da existência disso. Tá? Então, a gente está querendo passar, né, a unidade de conservação, criar a unidade de conservação em cima de tudo. Esse é o Boa Vista, onde a Pedreira 1 tem interesse de intensificar. A gente, no passado, fez uma mobilização para não permitir uma intervenção no espaço. E a situação lá, a gente precisa, é muito delicada. Qualquer pessoa que vai lá assusta, tá? E, sobretudo, lá é um dos maiores pontos de esporte de montanha. A gente tem mais de 50 vias de escalada no Boa Vista. Então, não tem como conviver com esporte de montanha no Boa Vista, com sítio arqueológico e com mineração, né? A gente vai ter que instituir a unidade de conservação. O Conselho de Turismo do município, que é finalizando, ele já aprovou, ele deu uma ata favorável à criação da unidade de conservação. Essa é abaixo-assinado que aconteceu em 2010, para não ter nenhuma interferência no Rio Maquiné e na Cachoeira da Santa. Essa foi um abaixo-assinado de 2018, na qual, para não permitir interferência na Santa. Essa foi a luta do
para não permitir mineração no Tamanduá e Almas, né, que é a defesa do Pitangui, especialmente para o Morro da Água Quente. Essa foi a Assembleia Popular que a gente realizou. Esse foi o abraço coletivo que aconteceu em Catas Altas para não permitir intervenção na Serra do Caraça. Esse é um abaixo-assinado que a gente fez de forma virtual para conseguir o apoio da unidade de conservação. A gente conseguiu 5.000 assinaturas, mas sem nenhum impulsionamento. Depois o prefeito ele revogou a continuidade da unidade, né? Mas ele falou aqui na Câmara que o juiz mandou ele revogar. Na verdade, o juiz pediu para ele suspender. Tanto que o mandado de segurança ele foi extinto sem resolução de mérito. Aí o juiz manda suspender, ele vem cá e fala que ele foi obrigado a revogar. Sabe? Então a gente está lidando com muitos discursos que são falaciosos. E eu quero agradecer, aprovar a unidade de conservação, e eu queria deixar essa frase para vocês. Se você planeja para 1 ano, plante arroz. Se você planeja para 10 anos, plante uma ave. Mas se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Muito obrigado, gente. Eita porra, quase chorei, desculpa. Mas enfim, isso é um excelente resumo da luta, né, do que foi e do que está sendo, do que tem sido esses anos de luta aí para a gente. Mas para a gente dar continuidade, devido ao tempo, eu vou passar agora a palavra para a deputada federal Duda Salabert. Pode ficar à vontade, Duda. Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer ao presidente da Câmara por ter cedido espaço para essa reunião tão importante, o que mostra seu compromisso com as lutas da cidade, com a democracia e para uma política voltada para a saúde. Então, muito obrigado, viu? Ao vereador Cássio também, muito obrigado, é um prazer conhecê-lo. E, querido, parabéns pela luta, fico muito feliz por ter também vereadores como o senhor que construindo e caminhando junto com a sociedade em busca da justiça socioambiental aqui em Catas Altas, o que mostra uma preocupação dessa casa em construir uma legislação de fato pautada na melhoria para a comunidade. Então, fiquei muito honrado em conhecê-lo, Diego. Muito obrigado pelo trabalho que tem feito aqui. Professor Guilherme, que aula que nos deu aqui. Me coloquei na condição de aluno e quero continuar sendo sua aluna, porque são tantas lutas que se construiu, mas além da luta, há também uma qualificação do debate que você traz e lhe parabenizo. Companheiro, obrigado por estar aqui também conosco. Muito importante o Poder Judiciário estar aqui com a gente, porque a gente sabe que a luta é muito grande, exige quanto mais força a gente conseguir, melhor, para a gente ter mais fôlego. O Rafael Tcheba, que é um grande parceiro também de luta nosso. Então, muito obrigado a todos. A juventude que está aqui presente, fico muito feliz, porque essa luta vai sendo oxigenada e precisamos cada vez mais da participação popular, da juventude, os companheiros e companheiras do MAM também, que fazem um trabalho fundamental, não só aqui, mas em Minas Gerais como um todo, nessa pauta socioambiental. Eu vim aqui mais para escutar, me apresentando, eu me chamo Duda Salabert, estou deputada federal e eu digo sempre, como o companheiro Guilherme bem disse, em relação à educação, eu posso estar na política, mas sou professora, até porque eu reconheço que o meu papel em sala de aula é muito mais importante do que no espaço legislativo. Porque no espaço legislativo nós criamos leis, mas em sala de aula nós criamos consciências. E o que muda o mundo de fato não são novas leis, são novas consciências. Nós temos uma lei que criminaliza o racismo no Brasil. E aí eu pergunto, quantas pessoas já foram presas por racismo no Brasil? Então, mais importante do que criminalizar uma prática, é a gente discutir essa prática e transformar essa prática em uma prática pedagógica, educativa, como está sendo feito aqui. Quer dizer, essa casa popular, essa casa legislativa se transformou numa casa da educação, como a aula que o professor Guilherme aqui agora nos deu, e que os companheiros de luta têm feito em defesa desse monumento
Em defesa desse monumento. É minha primeira vez aqui em Catas Altas, e agradecer também que eu tive 70 votos aqui na região. Agradeço a todo mundo que fez campanha, fiquei muito feliz, não pude vir aqui no contexto de campanha, mas já assumo aqui um compromisso com essa pauta e outras pautas do município, e quero construir junto com os vereadores daqui, trazendo emendas parlamentares, para que esse município tenha, no ponto de vista nacional, o valor que merece ter, porque é um patrimônio para o Brasil preservar essa área. Discutir mineração é extremamente complicado no estado que já carrega o nome e a marca da mineração, que é Minas Gerais. Mas algumas falácias, algumas mentiras nós temos que deixar muito claras. Primeiro, é uma grande mentira essa ideia de que mineração traz riqueza. É uma grande mentira. Na verdade, o IBGE mostra que os municípios em Minas Gerais que tiveram mineração de ferro são os municípios que têm maior desigualdade social. Então, repetindo, segundo o próprio IBGE, os municípios em Minas Gerais que tiveram mineração de ferro são os municípios em que há maior desigualdade social. Então, mineração não traz riqueza, ele traz pobreza para o município. Porque a riqueza que o município tem, que são essas serras, as águas, são moídas nas montanhas, secam nossas minas, e tudo isso é levado para fora. Em nome de alguns empregos que são importantes, sabemos perfeitamente a importância dos empregos, mas quando a mina exaure e a mineradora vai embora, o que vai ficar aqui em Catas Altas? As suas cachoeiras secas, grandes crateras, e os empregos foram embora, e vai deixar pobreza e desigualdade aqui. Então, o debate aqui é muito mais do que agora. É o que nós queremos Catas Altas daqui 20 anos, daqui 50 anos. E vamos colocar na balança, por mais empregos que possa gerar, os principais salários não vão ficar aqui. Os principais salários é engenheiro da Alemanha que vem para cá, com a sua Hilux, para rodar aqui a diesel, poluir na região. Os empregos que vão ficar aqui são poucos e momentâneos, e que não superam o poder turístico que essa região tem, e o poder cultural que essa região tem. Então, e temos que entender que, para além dessa questão local, de que nenhum emprego gerado pela mineração vai superar o problema que a mineração vai deixar aqui para os seus filhos, para os seus netos. O debate aqui é qual cidade nós queremos para os nossos netos. Nós somos a última geração capaz de frear a crise climática. Nós estamos num cenário de emergência climática, e isso parece ser algo muito distante, mas os companheiros e companheiras vão sentir este ano. Eu tive uma reunião semana passada, tive uma reunião anteontem com o presidente do IBAMA Nacional, e ele me disse que os próximos meses vão ser severos em relação à seca no Brasil, porque o período de estiagem que está por vir, o que tem apontado a ciência, é que talvez vai ser o maior que nós encontramos até hoje. Então nós não sabemos quando vai chover de novo no Brasil. Quando essas chuvas de agora acabarem, nós não sabemos quando vai chover de novo. E vocês sabem o impacto que tem dessa escassez na vida de vocês, no turismo, na economia local. E aí nós temos uma serra maravilhosa como essa, que além da beleza cultural, além da beleza patrimonial, das inúmeras belezas que carrega, e riquezas que carrega, ali tem uma riqueza maior que é imensurável, que estão os nossos reservatórios de água. E como os companheiros bem disseram, é impossível minerar ferro sem destruir o reservatório de água nosso. E aí eu pergunto, você bebe minério? Tem como precificar, tem como dar preço ao reservatório de água, que demorou milhares de anos para ser feito, e que se for destruído, não tem como reconstruir. Secam as nossas cachoeiras, atrapalha a agricultura familiar, atrapalha a nossa vida, num contexto em que não se sabe quando vai chover de novo.
E não é um discurso alarmista aqui. São os próprios relatórios do IBAMA que têm apontado para isso, e a própria ciência que tem apontado para isso. Por isso, essa reunião é extremamente importante. Sabemos que as mineradoras influenciam muito, no ponto de vista econômico, o poder legislativo. Mas todo o poder emana do povo. E aí, político está preocupado com voto. Por isso, lotar esse espaço e continuar essas mobilizações aqui vai ser fundamental para que essa casa legislativa não ouça as mineradoras, mas sim o clamor popular, que é pela criação da área de proteção, mas também para expurgar de vez esse processo de mineração. Aí fala, mas como nós vamos sobreviver sem mineração? Eu estive semana retrasada com o ministro no Ministério do Desenvolvimento Econômico Regional, e a gente quer construir para Minas Gerais um plano de diversificação econômica para os municípios impactados pela mineração, para diversificar a economia. Porque quem gera emprego mesmo, quem gera renda, o que faz circular a economia local não é a mineração. É o artesanato, é o turismo, é o doce da doceira que é feito. Quer dizer, todo potencial turístico aqui, potencial econômico aqui que pode ser trabalhado, para a gente buscar alternativas para que não colocar Catalzalto na dependência suprema da mineração. E eu tenho certeza absoluta de que todos os vereadores aqui pensam assim no sentido de que é possível potencializar essa economia local. E aí eu me coloco, enquanto deputada federal, para estabelecer esse diálogo junto à Câmara Federal, porque o debate de Catalzalto ele não é local. E ele também não é estadual. É um debate nacional. A gente está discutindo a preservação e a segurança hídrica nossa. É um debate sobre água, um debate sobre qualidade do ar, e um debate maior sobre qual sociedade nós queremos. Se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do mundo. Se mineração trouxesse riqueza, Minas Gerais seria o estado mais rico do mundo. E o que a mineração deixou? Os empregos foram embora. Mataram 2 rios. Mataram povos tradicionais e estão matando a riqueza que nós temos maior, que é a nossa água. E só para terminar minha fala, porque meu papel aqui é muito mais de ouvir e usar esse espaço que eu tenho para dar visibilidade e ampliar para a esfera nacional a luta dos companheiros que estão fazendo, o que está acontecendo aqui, infelizmente, não difere do que está acontecendo em Minas Gerais como um todo, que é o poder das mineradoras, junto com o Ministério Público e junto com o Executivo, firmando TAC, para que se inicie mineração. O que está acontecendo aqui, e que está acontecendo em Minas Gerais como um todo, é o fim do licenciamento ambiental. É o fim do licenciamento ambiental. Destrói as nossas serras, moe as nossas montanhas, sem licença ambiental. Em relações criminosas entre mineração, Executivo e Ministério Público. Então é um problema estrutural, e Catas Altas está no meio desse processo. E outra, é uma mentira, nós estamos vendo isso na Serra do Curral, e nós temos que divulgar essas ideias, que é uma mentira. Essa ideia de que a mineração afirma que, para preservar uma área, é importante que ela faça algumas modificações na área. Essas modificações é minerar, é criar mina no céu aberto, é destruir, tacar dinamite no local. Então não caiamos nesse discurso e temos que sensibilizar a comunidade, dizendo, vai faltar água, mesmo se a mineração não se instalar aqui, mesmo se a gente conseguir barrar, vai faltar água. Porque nós estamos num contexto de emergência climática, crise hídrica, que nós não sabemos quando vai ser a próxima chuva. Os companheiros, todo mundo aqui, eu conversei rapidamente, estou entendendo ainda a realidade local, mas a dependência que nós temos em relação às águas aqui para abastecimento local. Então já vai faltar água. E num cenário que vai faltar água, a gente está discutindo agudizar mais aí do problema com mais mineração e além de acabar com a água de vez, acabar com a nossa riqueza. Então contem com o nosso mandato, assuma aqui o compromisso publicamente, e não é um debate aqui por voto. Não, o debate aqui é sobre a cidade. Eu quero ver essa serra em pé, para minha filha vir aqui. Quero que minha filha, todo respeito ao companheiro que está falando do não se perder, que ela se perca nessa serra.
Quero que minha filha se perca nessa serra. Que meus netos se percam nessa serra, para a gente ter que sair aqui 8 horas da noite com a lanterna para buscar lá que a pessoa que veio de BH e se perdeu. É isso que eu quero. Então, obrigada, gente. Muito obrigada. Conta comigo. Estamos juntos. Obrigado, obrigado. E é isso, estamos juntas. Vamos fortalecer essa luta. Duda. Fala no microfone lá, por favor, para pegar na gravação. Tá bom, pode ficar voltando. Carmen, faço das suas minhas palavras. E Duda, suas palavras são um bálsamo para a gente, que essa luta vem de muito tempo, é algo, realmente, como você pode ver, algo do cerne do próprio povo mesmo, a defesa das águas e tal, da serra, do nosso lazer, do nosso patrimônio. Então, ter você num âmbito mais alto, né, mais elevado da política, como apoiadora, nossa apoiadora, é muito importante para a gente. Muito obrigado mesmo. Pode falar, Terezinha. Só usa o microfone, por favor. Tá bom. Meu nome é Terezinha, do Vermelho Jesus, sou filha daqui. Meus netos são montanistas, meus filhos, e eu quero meus bisnetos lá em cima. É isso que a gente precisa. Nós precisamos de quem realmente ama a catação. Obrigada. Obrigado pelo depoimento, Terezinha. Muito obrigado mesmo. Então, para a gente dar andamento, eu gostaria de convidar agora a palavra para o vereador Rafael Tiba. Fique à vontade, Rafael. Ô, Rafael, você quer ficar aqui? Quer ficar pro lado de cá? Se não funcionar, aí você usa o de cá. Acho que esse aqui vai funcionar. Ah, beleza. Boa. Bom, agora eu acho que todos me escutam. Gostaria de primeiramente cumprimentar o presidente da casa, o vereador Vander, que cedeu esse espaço muito gentilmente, na pessoa do qual eu cumprimento todos os outros vereadores aqui, o Cássio, o Diego e o Vinícius, né? Perdão. E gostaria de cumprimentar também o nosso amigo aqui, presidente da OAB, em nome dos movimentos populares e principalmente aqui do Movimento Popular pela Soberania Mineral, pela soberania da população, gostaria de cumprimentar o companheiro Gugu, que está representando o MAN, e cumprimentar toda a população em nome de duas pessoas aqui que eu considero meus amigos de luta, de caminhada, que é o Diego, que é o Guilherme. Queria cumprimentar o Rander também, mas ele não tá presente aqui, que é um grande amigo que eu tenho aqui na nossa região também. E, obviamente, em especial, cumprimentar a deputada federal Duda Salabert, agradecer a presença dela. A gente sabe que a agenda de um deputado federal é muito conturbada, e ela atendeu esse pleito logo de cara. Na verdade, ela nem atendeu o nosso pleito, eu gostaria de frisar aqui, que ela acompanha a região, ficou sabendo das notícias que a gente circula aqui pela internet,
e fez o contato para vir aqui em Catas Altas. Então, eu gostaria de registrar aqui publicamente esse compromisso público, ético, que a nossa deputada tem. Eu acho que essa região agora, ela tem uma pessoa que está comprometida com o desenvolvimento sustentável, com a diversificação econômica, com a defesa de nossas águas e do nosso meio ambiente. Haja vista que muitas vezes, por um domínio da opinião pública, muito questionável inclusive, as mineradoras, elas impelem uma situação muito difícil para nós que somos políticos, que é defender a lei, defender o meio ambiente, defender a dignidade, as coisas certas, defender o que é certo. Pode parecer, na narrativa de alguns que manipulam o nosso discurso, que a gente está falando contra empregos. Mas não é disso que se trata o debate. Também me considero aqui uma pessoa, não filha de Catas Altas, mas compartilho do patrimônio de vocês há muito tempo. Sou nascido e criado em Barão de Cocais, mas desde a minha adolescência, desde a minha juventude, eu frequento essa serra. Né? Corro por essas trilhas, subo essas montanhas, bebo dessa água. Então, a preservação do caraça, como bem dito aqui, não é uma questão apenas municipal, não é uma questão apenas regional. Ela é uma questão nacional e, quiçá não, falo com muita convicção, essa é uma luta mundial. É do patrimônio que a gente está falando aqui, é de um patrimônio mundial. Já caminho ao lado desses companheiros já há algum tempo. Estive aqui ainda quando era militante da revista Quadrilátero, né? Temos alguns aqui representantes que a gente compôs antes da pandemia. O tempo passou, eu perdi até noção de tempo, né? Mas antes da pandemia, a gente teve aquela consulta aqui na Escola Municipal de Catas Altas, onde eu tive pela primeira vez contato com esse tema, né? Apresentaram lá o projeto, o Diego, o Guilherme, o Ítalo, que está aqui presente, eu me envolvi nessa luta. E como vereador de Barão de Cocais, eu queria falar um pouco da importância da gente regionalizar esse debate. Porque, juridicamente, né, formalmente, nós dividimos os nossos territórios em municípios. Mas a água não pensa assim, o planeta não pensa assim. Nós precisamos pensar cada vez mais em termos de bacias hidrográficas. Nós precisamos de pensar cada vez mais em termos regionais, estaduais. Porque a água que nasce aqui vai afetar alguém lá no final da bacia, e não apenas a população de Catas Altas. Por isso esse debate deve ser levado para o Estado, por isso esse debate deve ser e será levado aos níveis federais pela nossa deputada. E queria dizer que essa cidade tem um nome muito importante para o Estado de Minas Gerais, que vai ser um símbolo na nossa luta, que é o nome de Monsenhor Mendes. Duda, demais presentes aqui do mandato, que talvez não conheçam essa figura histórica importantíssima. Um padre chegou aqui no século XIX, no fim do ciclo do ouro, portanto, na crise minerária que assolou toda essa região, e quando Catas Altas e toda a região estava vivendo a crise, e inclusive a criminalização, porque a criminalidade aumentou muito em nossa região, um padre apareceu aqui e viu nessa gente, nessa terra, uma oportunidade de diversificar a nossa economia e viver sem mineração. Há mais de 150 anos atrás, o padre Monsenhor Mendes chegou e falou, gente, vamos fazer vinho de jabuticaba. Hoje, Catas Altas é conhecida em todo canto por causa de uma iniciativa de diversificação econômica, de emancipação popular em relação à mineração. Então, aqui a gente tem um exemplo histórico da nossa luta. Queria dizer também que, e aí eu cumprimento novamente os meus amigos e irmãos aqui de Catas Altas, que a mineração ela não gera apenas impactos ambientais, sociais e culturais, ela gera um fenômeno muito mais profundo na nossa sociedade, que é o desenraizamento. Nós deixamos de estar próximos do nosso patrimônio, da nossa sociabilidade, de tudo aquilo que compartilha e que forma a nossa própria identidade. O que é ser catasaltense? É viver debaixo do pé do caraça. O que é ser catasaltense? É nadar na Santa, é visitar a Cachoeira de Maquiné. Isso é muito importante, a gente tem que preservar, porque a gente está falando de pertencimento e de cidadania. Isso é a identidade do município. E eu notei também, e eu queria pedir licença ao presidente da casa e aos vereadores aqui, para citar alguns nomes. Muitas vezes nesse debate, a gente se reporta à administração,
ao prefeito, ao executivo. Mas essas pessoas têm nome, e o nome delas tem que entrar na história do lado de fato que eles estão. Eles não estão aqui hoje discutindo essas questões. O prefeito Saulo não está aqui caminhando do nosso lado. O prefeito Décio, em Barão de Cocais, não está caminhando do nosso lado. E o governador Romeu Zema definitivamente também não está caminhando do nosso lado. É preciso, é fundamental delimitar o lado que essas pessoas estão. Eles não estão do lado da defesa do meio ambiente, das águas, da diversificação econômica, do futuro, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. Eles não estão definitivamente do nosso lado. E eu queria dizer para eles, para essas pessoas, para o Saulo, para o Décio, para o Zema, eles não dependem de fato disso aqui, porque seus filhos estudam em escolas particulares, usam planos de saúde particulares, e quando viajam para os seus momentos de lazer, esse povo vai para o exterior, vai para fora dos seus municípios. Nós não, nós temos pertencimento. Quando a gente quer um momento de lazer, a gente vai aqui para o lado. Quando a gente quer vivenciar esse patrimônio, fazer um programa em família, a gente vive isso. Então isso é importante para nós. Eu até entendo que para quem está com o bolso cheio de dinheiro, isso não seja importante, mas para a gente é. Então contem comigo, vocês já podem contar com a deputada, nós vamos regionalizar essa pauta e vamos defender as águas de Minas Gerais. Muito obrigado, Rafael. Mais uma vez, gratidão por estar com a gente aí na luta. Estamos com vocês lá em Barão de Cocais também. Pode contar com a gente para qualquer coisa. Como você bem disse, essa luta é regional, né? Não adianta a gente fechar esse debate. Como você disse, a natureza não tem esses limites, né? Por mais que a gente tenha esses limites políticos em relação aos limites de uma cidade, a natureza não vê desse jeito. Então, o que nós fazemos impacta todas as pessoas, todo mundo que depende das águas que nascem aqui. Então, essa luta realmente não é uma luta de Catas-Altas, não é uma luta nossa, é uma luta de todos. E é um grande prazer estar lutando do seu lado, irmão, de coração, sério mesmo. Para continuar, vou abrir agora a palavra para o presidente, Vander Dunga. Pode ficar à vontade, Vander. Boa tarde a todos. Cumprimento a Duda, advogado da OAB, né? Rafael, Guilherme, vereador Giovanni, nossa assessora jurídica Sandy, né? Mais cedo eu estava conversando com a Sandy falou assim, eu não sabia que você fazia isso não. Não, completei 18 anos, minha mãe não segurou mais, né? Eu tinha um sonho de subir a serra, conhecer como que era lá em cima. Só que minha mãe era pessoa bem protetora, né? Então ela não deixava. Aí ela falava comigo, se você fizer 18 anos, você pode fazer o que você quiser. Quando eu completei 18 anos, 2 horas e 45 minutos, eu cheguei lá em cima no alto da montanha, sem conhecer o caminho, conversando com um, conversando com o outro, mas cheguei lá. Fui eu e um outro amigo meu. Olha, eu sou nascido, criado dentro do município de Catas-Altas. Quando o Diego ele me falou a respeito, primeiro quando eu pedi o Diego voto para poder se tornar o presidente dessa casa legislativa, Diego não me pediu nada em troca. Não me pediu nada em troca. Simplesmente ele acreditou que ele teria alguém aqui que fosse apoiá-lo naquilo que é a luta pela nossa cidade. E quando ele disse a respeito da presença da Duda, que hoje, se me permite falar só Duda mesmo, para não correr o risco de errar o sobrenome, né, gente? Vira meme, né? Costuma virar meme. Então a gente não dá mais, né, Cássio? Meme, né? Já sabe, né? Então a gente prefere não correr esse risco. A gente não fez objeção alguma, gente, porque aqui é a casa do povo. E aqui nós vamos ouvir todos os lados. Nós vamos ouvir o lado quem preserva a natureza, aqueles que são contraditórios, o Rafael aqui bem citou, né, que não estão aparentemente preocupados com a nossa cidade, com a nossa nascente, com a nossa água, não está preocupado, uma coisa que a Duda falou aqui, que eu acho que é muito importante, essa geração vai passar, e a geração que está por vir.
O que eu vou deixar para eles? Qual será o valor deixado? Então, a nossa luta é a luta para aqueles que estão por chegar. Não é verdade? E venho conversando com o Diego para a gente dar continuidade a esse processo, ao projeto 771, né? A gente seguir todos os trâmites que a lei determina, que é necessário que seja feita. A audiência pública, para que lá na frente, depois que possa ocorrer a aprovação ou não, a gente não se perca no meio do caminho, ou melhor, que não deixe motivo algum aonde que a atual administração possa virar e falar, olha, é incondicional, foi vetado. Então, a gente tem que ter esse certo cuidado, apesar do tempo que está aqui essa luta, porque não é tão fácil, né, gente? Porque se fosse fácil, já teria sido apresentado, já teria sido votado, aprovado, reprovado. Então, tudo que é difícil demanda tempo, realmente. Eu peço que vocês me entendam quando eu falo nessa questão. Porque se fosse tão fácil, Duda agora que está lá na esfera federal, foi vereador em Belo Horizonte, uma cidade grande. Catasalto é uma cidade pequena, mas uma cidade grande na bondade, uma cidade grande em acolher as pessoas, uma cidade que tem ganhado um conhecimento muito grande fora, dentro daqui mesmo. O interessante é quando fica alguém que mora na nossa cidade, sai para trabalhar fora e fica muito tempo fora. Quando ela volta, ela tem um choque com a serra, com essa maravilha que nós temos aqui. Em poucos lugares no Brasil e no mundo tem oportunidade de você sentar em frente, como nós conhecemos aqui, o adro, um barzinho, e ter de frente uma paisagem maravilhosa dessa e poder curtir esse momento, estando só com amigos, com famílias. Em poucos lugares a gente vai encontrar um lugar como esse. Eu vejo que Catasalto foi premiada por Deus para ter toda essa esfera natural. Se você observar, nós estamos entre Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara, Barão. Todos que quiserem fazer essa rota, ou indo ou ouvindo, vão ter que passar por Catasalto, vão ver Catasalto. Então nós temos que cuidar sim, e coloco a Câmara novamente, Diego, à disposição, para que essa luta ela possa continuar. Aqui sim haverá democracia, haverá os dois lados que querem dar as suas versões, né? Então eu agradeço o vereador Cássio, que está aqui, o vereador Diego, lógico, né? Também o vereador Giovanni, que acabou de dar uma saidinha aqui agora, mas estava aqui também fazendo presente, né? E que em breve que nós possamos colocar o projeto para que ele possa ser apreciado e ser votado. Então só peço, Diego, que acelere a questão da audiência pública, que é necessária para que nós possamos dar essa continuidade. E o mais agradecer a vocês, em pleno, né, pré-carnaval, estão aqui. Isso mostra o quanto vocês amam a natureza que nós temos aqui, que é de graça, ninguém pagou nada por isso. Muito obrigado. Mais uma vez eu gostaria de agradecer, presidente, porque desde o início do seu mandato você se colocou realmente à disposição da discussão, da elaboração e da ampla discussão, né, e publicidade da criação da unidade de conservação. Eu vejo que, tipo, você também está fazendo história em abraçar essa causa, porque é uma causa até hoje, como a gente pôde ver nesse histórico, vilipendiada, né, pelo poder público, até por esta casa mesmo, que a gente já trouxe várias vezes essa demanda para cá. Então, tem um presidente que está realmente preocupado, está se colocando à disposição, está fazendo até além do seu trabalho mesmo, para a gente conseguir discutir e fazer da melhor forma essa criação da unidade de conservação. É realmente algo que eu ouso dizer que é até uma conspiração divina, né? A gente ter conseguido fazer orquestrar isso aqui dentro da Câmara Municipal. Ter vereadores aqui que estão dispostos a conversar e chegar num denominador comum e melhor para a população. Então, eu gostaria muito de agradecer mesmo essa sua prestatividade. Muito obrigado. E continuando, eu vou passar a palavra para o vice-presidente Cássio. Poucas vezes eu costumo ficar nervoso, viu? Poucas vezes.
Eu estou muito satisfeito de estar aqui. O Diego já sabe que há mais de um ano eu venho falando sobre a unidade de conservação. Claro que o Diego é o protagonista, mas assim, é um desejo muito grande que eu tenho. Não nasci em Catas Altas, não fui criado aqui, eu me mudei para cá aos 5, 6 anos de idade. Me considero catasaltense, se me perguntarem, eu sou catasaltense, cidade que me abraçou, cidade que me ensinou. Eu tenho a oportunidade de estar aqui na Câmara hoje, um espaço democrático, e a Serra ela é tão maravilhosa, ela consegue unir pessoas de todos os pensamentos diferentes em um único propósito, que é a conservação. Hoje, eu tenho o prazer de estar dividindo um espaço democrático, que é a Câmara, com Duda, uma das deputadas mais bem votadas do país, que tem pautas bem definidas e consegue conversar, dialogar com o público de uma forma maravilhosa. Uma das coisas mais bonitas que eu vi aqui hoje é, quando a gente vê um deputado, a primeira coisa que a gente espera é o que vai sair dele, o que vai sair dela. A gente fica aguardando receber informação. Ela assistiu uma aula de 1 hora sobre unidade de conservação, assistiu 1 hora de aula sobre o que a gente vive todos os dias e nos ouviu. Assim, contra tudo aquilo que as pessoas já esperam, que o senso comum já espera, ela vem e nos ensina como a nossa cidade encanta quem vem de fora, quem vem aprender, quem vem compartilhar experiências. E assim, minha satisfação é tão grande, eu não tenho nem palavras para descrever. O que eu aguardo hoje, o que eu mais aguardo, é ver a votação da unidade de conservação. Isso vai dividir a história de Catas Altas. Nós vamos ter o antes e depois da unidade de conservação ter passado pela Câmara. Estou muito feliz de estar dividindo a Câmara com o Diego, com o Vander, com os demais vereadores, de ter um espaço democrático onde a gente se une, apesar de todas as diferenças, em prol desse povo maravilhoso que é o povo catasaltense. Obrigado, pessoal. Eu acho que a gente já avançou um pouco na hora, mas eu vou abrir a palavra para a população, para quem ainda quiser manifestar. Então, quem quiser fazer o uso da palavra, pode ficar à vontade, tem um microfone ali ao lado esquerdo de vocês. Se alguém quiser fazer pronunciamento, pode ficar à vontade. Oi? Ah, tá. Eu gostaria de agradecer o pessoal aí do Farol Ligado de BH, OPH 6... é o carro que está lá? Ah, tá, o carro. Desculpa, pessoal. Agora eu que virei meme. Mas, enfim. Tem um carro com farol ligado, placa de Belo Horizonte, OPH 6195. Por favor, senão vocês vão ficar sem bateria. Mas, enfim, alguém do MAN, Gugu, quer fazer pronunciamento? Você? Não, você já está indo, então pode ficar à vontade. Eu sou fã dessa menina, ela é incrível. Eu também tenho, mas isso é normal. Boa tarde. Meu nome é Joyce, eu sou de Santa Bárbara, né? Sou nascida e criada em Santa Bárbara. E é muito interessante que a primeira coisa que eu vejo quando eu abro a janela da minha casa é a Serra do Caraça me dando bom dia, lá em Santa Bárbara. E Carlos Drummond de Andrade, não sei se todos vocês, né? Com certeza conhecem. Ele já dizia, né? O maior trem do mundo. O maior trem do mundo leva a minha terra para a Alemanha, leva a minha terra para o Canadá, leva a minha terra para o Japão. O maior trem do mundo, puxado por 5 locomotivas a óleo diesel, engatadas, germinadas, desembestadas, leva o meu tempo, leva a minha infância, minha vida. Triturada em 163 vagões de minério de destruição. O maior trem do mundo transborda a coisa mínima do mundo, o meu coração, catasaltense, santa barbarense e de Minas Gerais.
Lá vai o trem do mundo, lá vai se aperteando, vai sumindo, e um dia eu sei não voltará. Pois nem terra, nem coração existem mais. Mas eu digo aqui que vai existir sim, e vai existir porque a gente vai estar aqui lutando pela nossa terra. Obrigada. Pode ficar à vontade, Lamir. Pode usar a tribuna. Fica à vontade. Boa tarde. É com imenso prazer que eu estou nessa casa, com todos vocês aqui. Isso me faz lembrar uma luta de 21 anos atrás, quando aqui em Catas Altas nós fizemos a primeira eleição da imagem oficial da cidade. E isso foi aquela imagem que foi mostrada ali, onde que os próprios moradores daqui, nós moradores, votamos naquela imagem. Depois ela demorou 5 anos os vereadores aprovarem como uma lei municipal. Então era para ser uma coisa logo em seguida da escolha popular, e os vereadores só votaram porque teve uma pressão popular, quando que começou uma tentativa de mineração aqui na nossa serra. Hoje, a gente vê muito o executivo utilizando a palavra só a Cachoeira da Santa, como se fosse uma moeda de troca, a Cachoeira da Santa, com uma destruição muito maior. Então eu estou sentindo isso cada vez mais, que estão colocando como se o nosso problema fosse a Cachoeira da Santa. Ela não é o nosso problema. O nosso problema é o que Duda falou aqui, que isso aqui é uma imensa caixa d'água, onde é que abastece, e que Tcheba falou aqui, que não é só Catas Altas. É todas as cidades, é todo o estado de Minas Gerais, até chegando no oceano. Então, eu fico aqui nessa luta de 21 anos lutando por essa causa, que é a Unidade de Conservação Ambiental. E quando fui aqui, há um tempo atrás, parece que até hoje as pessoas me tratam como secretário de turismo do município. Eu fui há mais de 17 anos atrás, o primeiro secretário de turismo aqui do município de Catas Altas, quando que começou a Secretaria de Turismo, e nós tínhamos autonomia como secretário de pontuar o que a gente achava e acreditava importante para o município, sem subestimar a dependência do prefeito ser o mandato, um ditador dos secretários. E hoje a gente vê aqui, numa reunião tão importante, então cabe a nós, o povo de Catas Altas, cobrar desse secretário de Desenvolvimento Econômico, que não está presente, secretário de Turismo e Cultura não está presente, secretário de Meio Ambiente não está presente, o prefeito Saulo não está presente. Isso é uma coisa que inacreditável, sim, é acreditável, mas é inaceitável para nós, moradores de Catas Altas, não ter o executivo junto com a Câmara, igual eles pedem a Câmara para estar junto com o executivo. Então, meu apelo a vocês é que cobremos bem das pessoas que elas têm nome. E o Tcheba, Rafael, desculpa que é de amizade, falou tão bem. Paramos de, hoje, na parte da manhã, eu estava conversando com uma colaboradora na minha pousada, e ela falou, Catas Altas é isso, eu falei, não, Catas Altas ela não vota. Quem vota é o povo que mora em Catas Altas. Então, Catas Altas não culpa a nossa cidade. A nossa cidade quer o bem, só que o povo que tem a atitude. Então, às vezes, a gente coloca na terceira pessoa, que nem existe, que é uma cidade, que é, no caso de uma pessoa física, não coloca o nome do prefeito, não coloca o nome do secretário, e coloca como figuras, e esquece que são pessoas que estão ali atrás. E essas pessoas que a gente depende da nossa pressão para que a gente consiga essa mudança da história da cidade, antes da Unidade de Conservação Ambiental, monumento natural, e depois dela, que vai dar a paz para a gente continuar morando, e nossos filhos e nossos netos. Obrigado. Diego. Daniel, pode ficar à vontade. Diretor, professor Daniel. Boa tarde, pessoal. Eu acho que alguns vão até assustar um pouco, né? A maioria da população de Catas Altas me conhece como Daniel Degeiro, músico, né? Mas eu sou filósofo de formação, sociólogo, cientista da religião,
e atualmente sou mestrando em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. E a minha dissertação ela está toda enquadrada dentro de tudo que está sendo dito aqui, né? Eu tenho conversado muito com o Guilherme, muito com o Diego, né, que são grandes amigos que a gente fez aqui na cidade. E assim, eu vim só para dizer que, como gestor, né, eu estou gestor da Escola Rodrigo de Castro em Santa Bárbara, a gente tem lá mais de 800 alunos, e a minha esposa agora é gestora aqui na estadual, né, Alzira Aires, aqui em Catas Altas, e a gente tem como plano, inclusive, essa parte que é crucial, que é a educação dos nossos jovens para entender tudo isso, né? Porque, assim como muito foi bem dito aqui, se a gente não tivesse plano educacional também, nada do que está sendo dito aqui vai ter serventia nenhuma, né? A gente precisa fazer, como Rafael falou, como o Guilherme falou, como o Duda falou, o pessoal entender que isso aqui é o território deles, né? Em Barão a gente tem um povo que foi retirado do seu território, né? A população de Gongo, Soco, como aquele complexo todo ali. Então, assim, isso é muito triste de ver as pessoas adoecendo psicologicamente. A gente tem os problemas que foram ditos aqui, da água, de tudo, mas, inclusive, a questão psicológica, ela se dá muito forte por uma questão da pressão da mineração na região, né? Isso tem diversos estudos, também está na pauta dos meus estudos isso, né? E aí, assim, a gente vai fortalecer essa luta, e eu né, tenho um compromisso. Queria até citar também, eu sei que ela não vai se importar de eu fazer essa citação, a deputada Ana Paula Siqueira, né, estadual, que é uma grande parceira nossa lá na escola, é uma grande parceira da Dom Helder, que é a faculdade que eu faço, né, o Direito Ambiental, Desenvolvimento Sustentável, e ela também já se comprometeu na luta com a gente, né? Então, assim, é mais uma que a gente pode trazer para a luta. Ela tem um grande interesse nessa pauta dentro do Estado, né? Então, assim, a gente tem muitas armas para a gente poder fazer toda essa luta, né? Então, eu acho que a gente talvez está no... Eu estou entrando agora no movimento, mas eu estou acreditando que a gente está num momento muito forte, e esse movimento ele tende a dar resultado muito, muito em breve, né? Então, assim, conte com a gente para o que der e vier. Muito obrigado, Daniel. Gostaria, a citação do Daniel, a parabenizar e agradecer a deputada Ana Paula Siqueira. Ela realmente é uma parceirona nossa aqui. Ela não pôde vir, eu entrei em contato com ela, ela não pôde vir por conta de agenda, mas ela mandou a força e o apoio aí para a gente. Gostaria de continuar. Mais alguém quer se manifestar? Diego, só um segundo aqui. O Marcos Lamego, no seu discurso, ele falou sobre essa união que tanto se prega, principalmente em período eleitoral. É muito bonito, né? Vamos nos unir, a Câmara e a Prefeitura. Não, senhor Saulo, nós não vamos nos unir porque nossos objetivos são completamente diferentes. A gente une com quem tem o mesmo objetivo que a gente. Eu vou fazer uma união da Câmara com a Prefeitura, é muito lindo falar, porque dá voto. O discurso bonito, o discurso fácil, dá voto. O discurso certo, ele é difícil de falar. Não, eu não estou com o prefeito hoje porque o interesse dele é completamente diferente do meu. Eu amo a minha cidade. Eu já não tenho certeza se ele ama tanto assim. Bom, mais alguém? Ítalo, pode ficar à vontade. Bom, boa tarde a todos. Para os que não me conhecem, meu nome é Ítalo. Bom, e eu vim aqui, na verdade, muito no... Eu não tenho um discurso pronto. O meu intuito aqui, na verdade, é simplesmente de agradecer. Agradecer que a parceria que temos eu, o Guilherme, ao longo desses anos todos, que a gente está aí desde 2016, 2017 talvez, pensando toda essa questão de como efetivamente proteger nossa Serra do Caraça. Não só a questão municipal, a questão regional também, como o Rafael que bem nos diz também, isso é muito importante. E hoje, passado todos esses anos, a gente vê que, como foi dito também, acho que aqui pelo presidente da Câmara, aqui, pelo Vander Nunga, a gente está num pré-carnaval, num momento aí pós-pandemia. Eu acho que muita gente está doida para sair na rua, aí, festejar, aquele negócio todo. No entanto, nós estamos aqui, são 2h da tarde, numa sexta-feira, pré-carnaval, e nós temos aqui uma parcela considerável da sociedade
que quer a coisa boa sendo feita para o nosso município aqui. E também, sobretudo, trazer mais uma vez aqui essa importância da abertura que a Câmara deu, dessas instituições todas que a gente consegue ter para poder conseguir apurar fatos também, porque quando a gente não tem possibilidade de apurar, a coisa fica muito no diz que me disse. Muitas vezes as coisas vêm de forma muito truncada para a gente, as verdades já vêm prontas e a gente não consegue se posicionar quanto a isso, né? Agradecer também aqui a essa parceria que a gente tem com o Rafael aqui também, a questão regional aqui, a OAB também, que agora está abraçando essa causa aqui também. Agradecer também a Duda e toda a sua equipe também que veio aqui, que se dispôs a vir e saber que a nossa região ela é muito valiosa para Minas. Muito mais do que pelo minério que é possível ser extraído daqui, mas que a gente não quer que seja extraído. A gente prefere muito mais que a gente tenha água correndo nas nossas cachoeiras do que a gente tenha trens e trens e trens, como bons mineiros que somos, né? Trens e trens saindo com um trem que a gente não quer que saia, que é o minério. Muito mais vale essa água correndo aqui para a gente. Então, assim, o meu intuito aqui é esse, é agradecer a todos, agradecer a Duda, que vai levar para a gente essa luta para uma esfera maior também, e a gente sabe que juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos fazer o diferente do que tem sido feito aí ultimamente, né? Então, pessoal, agradecer a todo mundo, muito obrigado e boa tarde aí a todos. Muito obrigado, Ítalo. Ele que fez os estudos técnicos, né, dos levantamentos em relação ao nosso patrimônio, esquecido e enterrado em vários lugares, aí, principalmente no Boa Vista, né? Então, prestou um serviço sensacional e de grande expressão aí para a população de forma gratuita. Também agradeço ao Henrique também, que está aí presente, ao Lamego, são pessoas ao Davi, são pessoas que vêm trazendo, qualificando o debate de forma técnica aí e ajudando muito na criação da unidade de conservação, defesa. A todas as pessoas que estão aqui ajudaram na criação, na defesa, na elaboração da unidade de conservação. A gente está caminhando agora para o nosso fim, né? A gente se estendeu, mas a reunião está tão gostosa, está tão boa, é tão difícil a gente ter esse espaço para conversar dessa forma, que a gente acaba se empolgando e extrapolando um pouco nas falas, né? Mas foi de suma importância a participação e essa compra mesmo, né, do projeto de todos vocês. Então, eu agradeço muito. Eu sempre deixo claro que, apesar de eu ser o proponente legislativo do projeto, esse projeto não existiria, seria impossível, eu não teria capacidade técnica de elaborar tudo, de perceber tudo, de fazer tudo sozinho. Então, esse projeto não existiria sem o apoio de cada um de vocês. Então, muito obrigado mesmo pelo apoio de cada um. E, mais uma vez, muito obrigado, Duda. Estamos juntos nessa luta, em qualquer outras que a gente tiver junto. A gente tem muitas pautas igual, então a gente pode caminhar junto sim. Muito obrigado. A gente sabe que sua agenda é apertada, então gratidão mesmo por ceder esse tempinho aí para a gente. Muito obrigado. Agradecer também a presença do doutor Fábio Júnior. Muito obrigado, Fábio Júnior. Essa qualificação na questão do judiciário, ter o judiciário, né, ter a OAB do nosso lado, nessa defesa, é algo importantíssimo, uma parceria importantíssima que a gente nunca teve. Então, sem dúvida, vai dar uma força muito maior, um gás muito maior para a gente aí na luta. Muito obrigado mesmo. Vereador Tcheba, Rafael Tcheba. Eu até às vezes esqueço que seu nome é Rafael, mas te agradeço demais também, cara. Às vezes a gente conversa, né, nós somos novos na legislatura então, e tal, então às vezes a gente conversa dos desafios que estar legislando, né? E esse é o maior desafio que a gente se propôs desde lá da eleição, apesar da gente estar fazendo, talvez seja o nosso primeiro ato como um ato regional, de uma política regional. Desde a eleição a gente tem conversado, tem pautado várias coisas para a gente trabalhar regionalmente. Então, apesar de hoje ser, entre aspas, a concretização dessa luta regional, ela já vem de muito tempo e reforço que é um prazer estar lutando do seu lado, irmão. Não queria alguém melhor do meu lado lutando. Estamos juntos.
mais uma vez também, agradecer o doutor Guilherme. É meu amigo de infância, então fica até difícil falar sobre ele, mas é um cara que realmente se dedica dia e noite para a defesa da nossa serra. É um cara que ele arregaça a manga e faz a coisa acontecer. Então, eu acho que seu nome também vai estar na história, cara. Se você pode ter certeza, seu nome também já vai ser lembrado do lado de Monsenhor Mendes, sem dúvida. É um cara que está prestando um trabalho gratuito. Eu acompanho ele como amigo pessoal, de que às vezes ele acorda de madrugada e fica até a madrugada do outro dia quebrando a cabeça para tentar ver essa questão jurídica, fazer articulação, elaborar a estratégia. Então, sem dúvidas mesmo, também sem você isso também não estaria acontecendo. Então, muito obrigado mesmo, gratidão e tamo junto. E também agradeço ao presidente da Câmara pela cessão de espaço, pelo apoio dado tanto para a unidade de conservação, por outras pautas também importantes que a gente está tendo aí, por essa disponibilidade do espaço, pela essa agilidade e essa prestatividade que você teve em deixar esse espaço aí para a gente. Então, muito obrigado também, muito obrigado ao vice-presidente Castro também pelo espaço. E gratidão mais uma vez a todos vocês, pessoal. Sem vocês isso não aconteceria. Muito obrigado, gratidão a todos. Tenham todos um grande carnaval e boas festas aí para todo mundo. Gratidão.